principais. Porque, de certa maneira, ele observa que são coisas que nascem de forma natural dentro da Terra. São coisas que nascem de forma natural dentro do planeta, e essas coisas, ao longo do tempo, elas simplesmente estão ali, passa-se anos, e elas não mudam a sua forma principal. O fogo é fogo desde a época da formação do planeta. A água é água desde a época da formação do planeta. O solo é solo, a terra é terra, né? E o ar é o ar, basicamente. Então a gente sempre observa que ele vai estar vendo esses pontos de vista aí ao longo do tempo, dentro das suas questões, dentro da ideia relacionada diretamente ao ponto de vista da sociedade ali. Tá? Então a gente sempre vê essas questões. E por que né, que a gente vai observar que o planeta Terra ele vai estar no centro do universo? Para Aristóteles, a Terra vai estar no centro do universo simplesmente pelo seguinte, pela junção desses 4 elementos. Né? Tem 2 elementos que tendem a ficar por baixo, né? E os outros 2 elementos que tendem a ficar para fora. Né? E a gente vai observar que tudo isso faz a questão do centro do universo ser o planeta Terra. E a gente vai observar o seguinte, dentro dessa organização, dentro dessa formação do planeta Terra, ele vai acreditar que existe um 5º elemento da formação de toda a estruturação do planeta, da organização de todas essas questões referentes ao planeta. Quando a gente pensa nessa ideia desse 5º elemento, nós vamos observar o seguinte, para ele, esse 5º elemento será chamado éter, né? E o que acontece? Esse 5º elemento seria o que está fora do planeta, né? Aquele espaço vago, quando vocês assistem algum documentário, a questão referente a distanciamento entre os planetas, toda essa questão seria a presença do éter. Seria o éter que daria esse distanciamento, seria uma substância invisível. Por quê? O Aristóteles, dentro de todos os seus estudos, ele acreditava que não poderia existir um espaço vazio dentro da questão do universo. Então, dentro dessa ideia, ele acaba por estar colocando a questão relacionada diretamente à existência do éter, à existência desse vazio dentro do planeta. Né? Então, seria o éter que preencheria toda essa característica ao longo da Terra, né? Ao longo do distanciamento da Terra com os outros elementos do universo. Né? O éter, só para analisar, ele é uma coisa que não tem massa, é invisível, é eterno, é inalterável. Para ele, essa é a ideia do 5º elemento. Nós vamos observar também, quando nós pensamos na ideia do Aristóteles, que ele vai estar fundando a biologia, né, com ciência. A gente observa essa ideia inicial aí, referente à questão, né, da formação, né, a questão referente à ideia toda a formação das ciências, né, ele vai ter bastante estudos quando nós pensamos nas questões referentes à ideia descritiva dentro do planeta Terra. Tá? A gente vai observar que vai fazer estudos com as diferentes formas de vida existentes aqui no planeta. E ele vai formar, né, ele vai estar estruturando um sistema de classificação de seres vivos que vai ser utilizado por muito tempo. Né? Então, ele vai estar classificando baseado nas questões referentes à existência desses seres vivos dentro do planeta. A gente vai observar também, né, questão referente à ideia, né, das espécies, né, que elas acabam sendo eternas e imutáveis. Vou observar
que a reprodução dessas espécies, seja de animais, sejam de vegetais, elas simplesmente, né, elas não vão determinar a mudança na substância principal. Quando eu falo substância principal, a gente volta lá atrás, em alguns slides, naqueles 4 elementos: terra, ar, fogo e água, né? A gente volta lá atrás, esses 4 elementos, e nós observamos a seguinte questão, né? Nós vamos ver que, dentro dessa ideia, né, não vai haver mudança na substância principal, na substância que dá origem a essa estruturação. E nós vemos o seguinte detalhe: as substâncias secundárias, as substâncias que se juntam às substâncias primárias, são elas que vão estar dando origem aos novos indivíduos dentro do planeta Terra ao longo do tempo, né? Pensamos, na ideia do Aristóteles, né? Quando a gente pensa na questão da política, né? Lógico, ele nasceu na Grécia, e a gente observa a Grécia como berço das questões referentes à democracia, a questão da participação de diversas pessoas dentro da ideia da política, né? E aqui a gente vai observar o seguinte: dentro da Grécia, né, a gente vai observar que o Aristóteles, de certa maneira, ele vai expor, né, na política a teoria clássica das formas de governo, né? E ele vai, basicamente, né, colocar as ideias iniciais da democracia, que continuam a ser usadas até os dias de hoje, né? A gente observa o seguinte também: ele usava todas as suas teorias, né, para estar trazendo as ideias iniciais das formas de governo, né? Ele usava todas as suas questões ali para estar trazendo as referências às formas de governo ao longo do tempo. Nós vamos observar outro detalhe. Vai ter a questão referente ao critério, né, para quem governa, né? A ideia referente à organização que ele vai fazer das questões referentes aos governos que existem em cada lugar, né? Então a gente sempre vê todas essas questões referentes aos pontos e aos acontecimentos dentro da sociedade, tá? Nós vemos o seguinte detalhe, né? Nós vemos a questão da formação, da organização que deveria ser feito de um governo para que houvesse, de certa maneira, uma melhor qualidade de vida, uma melhor estruturação da sociedade de todas as pessoas, né? A gente observa a questão referente à estruturação do governo dele. A primeira forma de governo seria a ideia da monarquia. A segunda seria a ideia da aristocracia, e a terceira seria a ideia da democracia. A gente vai observar que dentro de todas as questões, o que ele vai fazer, o que ele vai jogar ali para aquela sociedade, né? A gente vai observar que ele vai seguir os critérios da estruturação de como vai se governar, né? E ele vai definir as formas de governo como puras ou impuras. As formas de governo pura seriam as formas de governo boa, e as impuras seriam a forma de governo ruim. A gente observa que as formas de governo impura, para ele, estariam relacionadas diretamente à tirania. Quando a gente pensa num tirano governando aquela sociedade, nós vamos observar que vai ser o governo de um só. É só uma pessoa que manda e o resto da sociedade obedece. Basicamente, quando a gente pensa nessa ideia de tirania, nós podemos pensar, se relacionarmos um pouco mais à contemporaneidade, nós podemos pensar na questão referente às formas de ditadura que vocês viram ao longo do século XX, tá?
e algumas raras que sobraram ainda no século XXI. A gente observa a questão referente à oligarquia, né? A oligarquia seria o governo de poucos. Pô, Bruno, o que é uma oligarquia, né? O que é essa palavra oligarquia? A oligarquia vai estar relacionada a um grupo de pessoas que fazem uma mesma atividade econômica ou atividade econômica parecida e têm grana e se reúnem na política para defender os seus interesses. É muito comum, né, só um exemplo da palavra oligarquia para vocês, no final do século XIX, começo do século XX no Brasil, nós falarmos da questão referente à oligarquia cafeeira aqui no país, né? A oligarquia cafeeira que dominava toda a questão referente à estrutura de dinheiro e na política brasileira, que vai ser o período da República Velha esta também conhecida como República Café com Leite. Então a gente observa toda essa estruturação da oligarquia. Galera, até aqui, beleza? Todo mundo entenderam? Todos entenderam? Tudo certo. Sim, senhor, tá de boa. Tudo boa? Tá. Ok. Galera, e a gente vai observar, né, que todas as formas de governo, né, ele vai colocar uma hierarquização, né, vai levar em conta os interesses do governo, serão interesses em comum dentro da ideia da sociedade ou interesses individuais. E nós vamos observar o seguinte detalhe: vai se classificando, né, essas questões referentes, né, a uma sequência, né, de melhor a pior, né, de melhor para pior. Então, a melhor forma de governo de todas elas será a monarquia. A outra, a segunda melhor forma de governo, será a aristocracia, né? A terceira melhor forma de governo será a democracia. A quarta, a demagogia. A quinta, a oligarquia. E a sexta, a tirania. Dessa forma, nós observamos que o Aristóteles defende toda a estruturação das questões referentes ao seu governo. Quando a gente pensa na ideia referente à ética, né? Quando nós pensamos na ideia que ele defende a ética, a gente vai observar, né, que dentro das características do ser humano, né, todas as atividades, todas as escolhas que o ser humano faz ao longo do tempo, para que seja feita a ética, né, ela deve ser feita para alguma coisa que parece boa. A estruturação dessa ética, ela está sempre relacionada a um fim que deve ser bom e desejável. E a gente observa que a ética ela vai estar relacionada diretamente à busca da felicidade para todas as pessoas. As questões referentes à ética, ela está relacionada diretamente à ideia relacionada a você fazer as suas coisas sem estar prejudicando o próximo. Você está sendo honesto dentro das suas atitudes, falando nas palavras mais próximas da contemporaneidade. Então a gente observa toda essa questão referente à estruturação da sociedade baseada na ideia da ética, né? Você faz, você tem as suas coisas, mas em hipótese alguma você prejudica o próximo. Então a gente observa sempre essa questão referente à estruturação da sociedade. A gente vai observar também, quando nós pensamos na ideia do ser humano, a questão referente à busca da felicidade, né? A felicidade, o que ela consiste para o ser humano, né?
Para Aristóteles, a felicidade está relacionada diretamente ao homem, ao ser humano, conseguir alcançar o seu objetivo ao longo do tempo. Ao ser humano conseguir alcançar todas as suas metas ao longo do tempo dentro da sociedade. Tá? E a gente observa a seguinte questão, né? Alcançar sua meta, conseguir fazer a sua missão, atingir o seu objetivo, e toda essa questão da felicidade, ela vai estar relacionada diretamente a alguma coisa própria, algum objeto próprio, alguma coisa de característica própria que traga ao ser humano um benefício legal, que traga ao ser humano um conforto legal. A gente observa, de certa maneira, a questão referente ao seguinte: as pessoas são felizes quando conseguem atingir, conseguem fazer a sua missão. O músico, de certa maneira, ele é feliz, né, quando ele consegue tocar bem, quando ele faz uma boa apresentação, né, para os seus espectadores. Felicidade está consistida nessa questão referente à sociedade, nessa questão referente a toda a estrutura da sociedade ao longo do tempo. A gente vai observar outro detalhe. As pessoas, né, elas vão atingir a sua missão, né, e por consequência vem a felicidade. A felicidade, ela vai estar atrelada de forma direta à razão e à virtude. E a gente vai observar que as pessoas, elas só conseguem a felicidade plena a partir do momento que elas forem pessoas virtuosas. E a virtude das pessoas estará relacionada diretamente à ideia de estarem atingindo a sua meta, o seu objetivo, dentro daquela determinada sociedade. Quando a gente pensa nas principais ideias do Aristóteles, né, quando nós pensamos na questão referente à sistematização, a gente vai observar a questão relacionada diretamente ao seguinte: antes das ideias do Aristóteles, antes do estudo do Aristóteles, a filosofia, né, ela era uma mistura de diversos itens que existiam dentro da sociedade. Era uma mistura de astronomia, de física, de matemática, de cosmologia, de política, de ética, de estética, de retórica, todas as áreas do conhecimento que existiam dentro da sociedade. E a gente vai observar, né, que o Aristóteles ele vai ser o primeiro a classificar e a sistematizar as áreas. Ou seja, cada um desses temas que eu elenquei em cima para vocês, ele vai falar, isso é a astronomia é uma coisa, a física é outra, a matemática é outra, a cosmologia é outra, a política é outra, a ética é outra, a estética é outra, a retórica é outra. Ele vai dividir entre diversas outras áreas que existem. Ele vai dividir todas essas e vão desenvolver estudo específico para cada uma delas. Então, o cara vai estudar astronomia, beleza, ele vai estudar astronomia. Vai ser desenvolvido um estudo específico para ele na questão referente à astronomia, beleza. A gente vai observar também a questão relacionada à ideia, desenvolveu astronomia, fechou. A gente vai observar que o cara vai estudar especificamente a matemática sem misturar com outras coisas. É lógico que a física, ela é uma consequência, é uma questão que vai utilizar muitas contas matemáticas, basicamente todas as contas matemáticas com fórmulas específicas para a física. Porém, vai ser dividida a área do conhecimento ali e essa estruturação sendo feita dentro da sociedade. Quando nós pensamos na ideia... Muda, filho. Aê! Quando nós pensamos na ideia referente à política e à ética, a gente vai observar que o Aristóteles é um dos grandes defensores quando nós pensamos
na questão referente ao sistema político democrático de Atenas, né? E ele vai desenvolver um livro referente a esse tema. A gente observa a questão da estruturação de tratados sobre ética, que ele também vai fazer dentro da sociedade. Nós vamos observar mais um detalhe. Ele também afirmava a necessidade da busca de moderação, né, de todas as ações humanas. Todas as ações humanas, elas devem ser feitas através de uma grande quantidade de moderação. Simplesmente porque, desta maneira, todas as ações humanas, sendo feitas com moderação, não vai prejudicar ninguém dentro da sociedade. E dentro dessa ideia de não prejudicar ninguém dentro da sociedade, nós vamos observar que vai levar os cidadãos a uma felicidade. Todos os cidadãos vão conseguir viver de forma plena. Todos os cidadãos vão conseguir viver de forma tranquila. Tá? Então a gente observa essa situação dentro da sociedade. Ninguém prejudica ninguém. A metafísica. Quando nós pensamos na questão referente à metafísica, nós vamos observar que o Aristóteles ele vai se aprofundar nos estudos de Platão sobre este assunto, né? E ele vai se afastar ao longo dos seus estudos das ideias principais do seu mestre. E a gente vai observar que ele vai escrever alguns livros, mais especificamente 10 livros, chamados Estudos de Filosofia Primeira, que mais tarde vão ficar conhecidos como metafísica. A gente vai observar que esses estudos, de certa maneira, eles tratavam sobre o ser em geral. Quando a gente pensa nessa ideia do ser em geral, é relacionada à questão da formação do planeta, a questão da existência de todos os animais, de todos os vegetais dentro do planeta Terra, a existência de tudo que há dentro do planeta Terra. Então a gente observa toda essa questão, essa estruturação dessas ideias dentro da sociedade, questão referente a essa participação e essas questões dentro da sociedade. Nós vamos observar também que ele vai colocar, né? Eu passei o slide? Passei. A gente vai observar que ele vai estar colocando. Ele vai estar colocando a questão referente ao estudo da filosofia como sendo a primeira ciência a ser desenvolvida. E dentro dessa ciência, ela vai dar origem às diversas outras que existem dentro da sociedade. Tá? A gente observa essa existência das ciências ao longo do tempo e todas essas outras que existem também dentro da sociedade. Como nós pensamos na questão referente à lógica, nós vamos observar que o Aristóteles, né, ele vai fundamentar as primeiras noções de lógicas clássicas, baseados nas questões referentes à argumentação e à retórica. Ele vai utilizar algumas noções de física, né, ele vai dividir essa questão da lógica em diversas categorias e vai buscar uma linguagem que fosse válida, tá, dentro das questões de argumentação. Dessa ideia da lógica dele, vai sair a ideia de noção e de silogismo dentro das questões referentes à lógica de Platão, né? O empirismo nós vamos observar que o empirismo vai estar relacionado diretamente à ideia de ser o primeiro, né, filósofo a fundar a ideia, a necessidade de um conhecimento prático, de um conhecimento advindo da observação e da atenção do sentido do corpo. A gente vai observar que vai estar relacionado ao você ver para você acreditar, ao você ver, você conseguir provar
que aquilo que você está falando, que aquilo que você está apontando, realmente existe dentro daquela determinada sociedade. Então, a gente observa toda essa questão da estruturação da sociedade baseada nas ideias referentes ao empirismo, né? Então, a gente sempre vê toda essa situação baseado no que nós pensamos da questão do Aristóteles, né? E a gente vai observar que também, dentro da questão do empirismo, ele vai observar as questões referentes aos acontecidos dentro da sociedade, as questões que realmente aconteceram dentro da sociedade, dentro dos itens que fazem a formação. Então, ele quer saber o que causou a formação daquele determinado item, o que causou a estruturação daquele determinado item. Dessa maneira, a gente observa a ideia de causa e efeito dentro da sociedade. Nós vamos observar que dentro de toda a estruturação dos conhecimentos do Aristóteles, né, ao longo do tempo, nós vemos que tudo isso vai estar provocando o afastamento de um modelo de conhecimento platônico. Nós observamos também que toda essa questão vai ser baseada na intelectualidade, né? A intelectualidade vai estar relacionada a uma coisa que é do ser humano, ela vai ser pura, eterna e ela não vai mudar. O Platão, né, ele considerava ali o conhecimento que ele vinha de diversas formas e ele era imperfeito e enganador. A gente observa alguns exemplos, né, como, por exemplo, a pintura do Rafael Sanzio, né, que ela vai mostrar a discordância entre os dois pensadores. Ele vai compor a cena com Platão apontando para cima, né, como quem aponta a ideia do mundo das ideias, e o Aristóteles com a mão espalmada para o chão, como quem defende o conhecimento que está no mundo material. A imagem, né, observa Aristóteles e Platão, um mostrando para o chão e o outro mostrando para cima. Tá? Galera, seguinte. Agora eu fico só no celular. Parei a apresentação de tela. Vocês estão vendo eu aí, tá? Eu vou sair daqui da minha conta no Note que está me filmando. Seguinte, o que eu vou falar para vocês? Eu vou mandar uma listinha de exercícios para vocês estarem fazendo, certo? Uma listinha de exercício aí extremamente tranquila para vocês estarem fazendo, certo, galera? E dentro dessa questão, o que eu vou pedir para vocês? Vocês não precisam, eu vou jogar a lista de exercícios no sistema, certo? Vocês não precisam fazer agora, durante a aula do outro professor. Na hora que finalizar todas as aulas de vocês no dia de hoje, eu acho que é por volta da 12h30, 15 para 1, aí vocês fazem a lista de exercício. Eu não vou dar 20, 30 exercícios para vocês fazerem. Eu vou mandar alguns exercícios do Aristóteles, dando seguimento a essa finalização. Eu já estou em cima da hora, galera, para estar finalizando aqui. O que eu preciso combinar com vocês é o seguinte. Na quinta-feira, todo mundo entra às 7h30. Vamos combinar que todo mundo entra às 7h30, que aí dá tempo de eu dar as duas frentes. Pode ser, senhor. Pode ser? Então, vou deixar a tia Paula avisada. A tia Paula vai estar sabendo aqui, tá? Então, a gente entra às 7h30. Eu passo as duas frentes de história para vocês. Beleza, galera? Beleza, senhor. Beleza? Beleza, senhor. Gente, beleza? Então, nós ficamos combinados. O que eu vou fazer? A chamada, Bruno. E tia Paula sempre lembrando eu dos meus esquecimentos, hein?
Gente, vamos na chamada. Não saiam ainda. Hoje é dia 26, certo? Ayla. Tá aí. Alan. Arthurzinho. Bruno. Presente. Camila. Carol. Presente. Júlia. Letícia. Aqui. Manu. Maria Eduarda Marconi. Maria Eduarda Tavares. Melissa. Miguel. Nayara. Presente. Nicolas. Ok. Paulo. Pedro. E Vitória. Vicky aqui. Beleza. Galera, eu vou mandar a lista de exercícios para vocês. Vou dar o prazo para vocês até amanhã, às 23 horas e 59 minutos, beleza? Beleza, senhor. Então, fechou. Ó, molecada, obrigado aí. Boa semana para todos, tá? Até mais. Vou encerrar Até a mais, transmissão senhor. aqui. Beleza, senhor. Falou, valeu.